Começa agora o Rádio Documentário, a história do rádio no Brasil. A história do rádio no Brasil começa em 1901, quando o padre gaúcho Roberto Landel de Moura, sem apoio do governo brasileiro, embarca para os Estados Unidos, onde patenteia o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. Em 7 de setembro de 1922, com um transmissor de 500 watts instalado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, 80 receptores distribuídos pela cidade captam a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil, com o discurso do então presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do país. O rádio no Brasil começou como um investimento da sociedade civil e organizada, quando em 20 de abril de 1923, Edgar Roquette Pinto e Henri Morise criam a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com cunho educativo e cultural. Influenciadas por ela, outras emissoras surgem por todo o país. Todas nascem como clubes e sociedades, pois eram sustentadas pelos associados, já que anúncios pagos eram proibidos. Em 1932, Getúlio Vargas permite comerciais pagos, desde que não ultrapasse 10% da programação. Então, o erudito se torna popular, o que gera competição. Em 1935, é criada a Voz do Brasil, como o programa oficial do governo de Getúlio Vargas. A Rádio Cosmos de São Paulo cria os primeiros programas de auditório. Surgem então os ídolos do rádio: Linda Batista, Aracide Almeida, Francisco Alves, Carmen Miranda, Orlando Silva, Silvio Caldas, entre outros. Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro. Em 1937, surge a Rádio Tupi de São Paulo e a cantora Linda Batista é eleita a rainha do rádio. Nos anos 40, começa a época de ouro do rádio. A programação se torna mais popular. Em plena Segunda Guerra Mundial, a Rádio Nacional é usada pelo governo de Getúlio Vargas como instrumento de divulgação e integração do país. Em 1940, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, foi muito aclamado pela criação do Cassino do Chacrinha na Rádio Veracruz, onde formou o primeiro corpo de jurados em auditório. Em 1941, o gaúcho natural de São Gabriel, Heron Domingues, inaugura o Repórter Esso na Rádio Nacional. Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Em 1942, começa a primeira radionovela, Em Busca da Felicidade, e também o programa Balança Mas Não Cai. Nessa época, também surge o Ibope, que é usado para medir o índice de audiência das rádios. O contexto da Segunda Guerra Mundial e a Copa do Mundo marcaram essa época. Em 1944, é inaugurada a Rádio Globo no Rio de Janeiro. 4 anos mais tarde, com a fase áurea dos programas de auditório, despontam Emilinha Borba e Marlene e sua histórica rivalidade. A cana lá da Mar
Titinica se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita Também surge Dalva de Oliveira. Para marcar a década de 40 da música brasileira, Dalva de Oliveira. Se voltasse sozinha depois. Nos anos 50, a época de ouro do rádio começa a decair. Com a chegada da televisão, os artistas migram para a TV. Porém, o rádio teve um grande impulso, o transistor, um equipamento eletrônico que permitia transmitir e ouvir rádio em qualquer lugar e hora. O rádio então se modifica e busca segmentação, além de interesses mais regionalistas, como o serviço de utilidade pública. Nos anos 60, os jovens tomam posse do rádio como identidade cultural e política. Surge então a Jovem Guarda, em resposta à música internacional. Em 31 de dezembro de 1968, Roberto Figueiredo não contém as lágrimas na última transmissão radiofônica do Repórter Esso. 1967. O Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Na década de 70, surgem as FMs com muito mais músicas. Os locutores se tornam disc-jockey, hoje conhecido como DJs. O sertanejo de Chitãozinho e Chororó, o samba de Martinho da Vila e a irreverência de Raul Seixas marcaram essa época. Misturada com minha lucidez vou ficar com certeza, maluco, beleza. Nos anos 80, o rock nacional é marcado por Legião Urbana, Barão Vermelho, RPM, entre outras bandas de sucesso dessa época. Na década de 90, chamada de época de extremas, surgem Leandro e Leonardo, Nirvana, Guns N' Roses, entre outros. Com 24 horas de informação, o Sistema Globo de Rádio inaugura a Central Brasileira de Notícias. Também surgem as primeiras rádios comunitárias do país. Nos anos 2000, passa a ter destaque as rádios virtuais pela internet. As principais emissoras do país começam a testar a difusão digital de sua programação. Atualmente, o Brasil conta com mais de 4.000 emissoras de rádios regulamentadas em AM e FM. O rádio ainda é a fonte principal de informação de muitas pessoas, atingindo lugares onde seria impossível a chegada do jornal impresso, ou até mesmo onde usam um aparelho de rádio alimentado a pilha por falta de energia elétrica, fazendo com que se mantenha vivo o desejo de um dos pioneiros da radiodifusão no país, Roquete Pinto. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola.
é o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos, o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. O documentário A História do Rádio no Brasil é uma produção do aluno do curso de locutor 2012 do Senac Santa Maria, Eudemar Oliveira. De noite enrolamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Pom, 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 pom.